os olhos, gente. Levar o nosso pensamento a Deus. Pedir o Espírito Santo que nos ilumine nessa noite de hoje, nessa noite de estudo, que seja produtivo para nós todos, que cada um de nós possa sair um pouquinho melhor do que chegou, com o coração mais leve, com a consciência mais ampliada, dentro dos estudos da nossa querida doutrina espírita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas faltas, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Obrigado pelas presenças físicas e espirituais. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre o culto do Evangelho no lar. Então, o que é? O que é o culto do Evangelho no lar? É uma reunião familiar de estudo e reflexão do Evangelho de Jesus interpretado à luz da doutrina. É uma reunião, que se faz para poder estar junto com a família, é feito em casa, geralmente, e você pode fazer com alguém da família ou você pode fazer mesmo sozinho, tá? Então é um culto do Evangelho. O que a gente vai ler no dia do culto? O Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós somos espíritas, né? Mas se você não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, você pode pegar o Evangelho, o Novo Testamento também. Mas o melhor é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele já está mais apropriado dentro do estudo que a gente faz, tá? E a gente usa também, tem uns livros tipo Pão Nosso, alguns outros livrinhos que a gente pode usar também para enriquecer o nosso culto. A gente vai esclarecendo melhor. Como surgiu o Evangelho no lar? Quem que inventou isso? Alguém sabe? Não? Ninguém sabe? Primeira pessoa que fez o Evangelho no lar? O Renato falou, foi Jesus. Jesus foi na casa do Pedro, ele esteve na casa de Pedro e ele instituiu isso. Estava a família toda do Pedro lá e tal, e aí eles fizeram pela primeira vez o culto do Evangelho no lar e ele ensinou para aquelas pessoas como se faz. Rezar em família e a necessidade dessa oração em família periodicamente. Então a gente usa normalmente, a prece como uma ligação com Deus, uma conexão com o alto, não é? Não é para isso que serve? Então, quando a gente faz isso em família, não tem aquela história que Jesus falou, quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente? Então, nesse momento, Jesus está presente. Então, a presença de Jesus, o que ela faz dentro do lar? O que a presença de Jesus faz quando ele entra na casa da gente? Ilumina, abençoa. Ilumina, né? Ilumina e abençoa. Então, você vai pensar assim, mas e se eu estiver sozinho? Como é que eu vou fazer? Você sempre vai estar bem acompanhado, nem que seja com seu anjo da guarda. Entendeu? Então, pode fazer sozinho, porque às vezes não tem ninguém, não vou fazer, mas você sempre vai estar acompanhado. Pode ter um encarnado também. Pois é. E isso. Um horário assim, melhor para a gente fazer. Aí, você vai escolher, dentro das suas condições, da sua rotina de vida, um dia e uma hora que sejam mais adequados para você, que você tenha facilidade. Não é muito legal a gente escolher fim de semana, que sempre tem um aniversário, uma festa, uma coisa para a gente ir, aí você falta aquele dia, aí já desanima e tal. É um dia de semana, de preferência, eu acho mais legal de noite, porque de dia está todo mundo trabalhando e não sei a pessoa que não trabalha. Mas um dia à noite, e o culto no lar, ele demora o quê? 30 minutos, 40 minutos no máximo, de 20 a 40 minutos. Incenso, seria bom acender um incenso? Pode acender incenso, tudo igual o Renato falou outro dia. A vela, o incenso,
Essas coisas ajudam a gente a se concentrar. No dia do culto não precisa acender vela, mas o incenso pode acender, entendeu? E aí a gente vai colocar um copo de água para cada um, entendeu? Porque quando a gente vai fazer o culto, a gente vai estar recebendo Jesus em casa. A gente vai estar recebendo os amigos espirituais. E eles vão purificar a nossa água com a necessidade nossa vai estar aí dentro dessa água. E a frequência com que a gente faz esse culto, no dia e na hora certa, os espíritos de luz vêm nos acompanhar nesse momento. Quando eles veem que a gente tem aquela mesma frequência, aquele ritmo, eles sabem, naquela casa, naquele dia, naquela hora, vai ter luz, vai ter oração, vai ter o culto, entendeu? Então, a gente vai receber os espíritos, porque eles sabem que nós vamos estar lá fazendo. Então, eles podem ir, que está garantido que vai ter. E os espíritos que, vamos dizer assim, menos iluminados, tá? Que estão à nossa volta, né? Todos nós, né? O planeta inteiro está cheio de espíritos, né? Que ainda não estão esclarecidos, eles vão ser esclarecidos e vão ser iluminados com esse culto que a gente vai fazer. Porque a gente vai estar lendo o Evangelho e comentando aquela passagem que a gente leu. A gente faz uma breve oração para começar, lê um Pai Nosso. O Pão Nosso é um livrinho pequenininho que chama Pão Nosso, pode ler também. Faz um comentário sobre aquilo. As crianças que estiverem perto, você pode explicar de uma forma mais didática para as crianças entenderem. Toma água e faz a prece para finalizar. Emissão de fluidos higieniza o ambiente. Isso que eu falei. Aqueles espíritos negativos, menos iluminados, que estão à volta da nossa casa, às vezes não só dentro, do lado de fora, por perto. Essa luz irradia por quarteirões, entendeu? Dependendo da nossa frequência e do nosso ritmo, irradia por quarteirões. Então, você vai o quê? Esses espíritos, ou eles vão ser iluminados e vão ser encaminhados para a luz, para as cidades do plano espiritual, ou eles vão se afastar. Porque nem todos querem luz. Tem muitos que não querem saber. Mas ele falou assim, mas aqui não está bom para mim. A gente às vezes não chega num lugar que a energia está ruim e a gente não dá conta de ficar ali dentro, sai. É isso que acontece com o espírito que não vai estar preparado para aquela luz. Ele vai embora. Então a gente vai estar higienizando e iluminando a nossa casa e fazendo um bem para o ambiente externo também, né? Emitindo fluidos positivos e tal. Fortalece os laços. Olha só, se a família tem alguma discórdia, alguma coisa, se eles conseguirem sentar juntos, só que de ler o Evangelho junto, discutir sobre o Evangelho, conversar sobre aquilo, vai fortalecer os laços familiares, não vai? Se alguém não quer sentar de jeito nenhum, principalmente adolescente, a gente sabe que é difícil, eles vão estar lá no outro quarto. Mas assim, além de estar escutando, se tiver sem fone de ouvido, né? Eles vão estar escutando, provavelmente. Às vezes até por curiosidade, não vem, mas fica lá escutando, entendeu? Se eles não estiverem escutando, a vibração da energia que está sendo liberada naquele lugar vai alcançar eles. Em algum momento eles vêm. A gente não pode obrigar ninguém a fazer o culto. A gente convida. Recebe. Do mesmo jeito que os desencarnados vão receber, os encarnados que estão por ali e não querem participar, então isso vai contribuir para a harmonia familiar, entendeu? E uma hora as coisas vão acontecendo. Quando você tem uma discórdia em família, a melhor coisa que você tem que fazer é o culto no lar. Outros beneficiados eu já falei, né? Que são as pessoas encarnadas e desencarnadas. Dissolve energias negativas. Isso aí é tranquilo, gente. Onde há luz, não há treva, tá? Quanto mais você emite luz na sua casa, você
tem pensamentos positivos. Você está emitindo uma energia positiva, mas você está iluminando o ambiente e está afastando as coisas negativas. Então isso aí é muito importante, que vai dissolver as energias negativas. Às vezes eu penso muito também, já até aconselhei algumas pessoas, mentalizar como se fosse uma fogueira de chama violeta no centro da casa. Você mentaliza aquela fogueira ali, como você criou, porque a gente pensa, a gente cria, né? Nosso pensamento vira matéria, não vira? Nós já estudamos isso? Então você mentaliza aquela chama violeta no centro da casa. Toda hora que marca um lugar lá, toda hora que você passar por ali, você olha, visualiza ela na sua cabeça. Aquilo ali vai criando força. E aquela chama violeta, o violeta é uma cor que transmuta as energias, né? E aquela chama vai transmutando as energias negativas daquele espaço. Entendeu? Isso é uma coisa legal também para a gente fazer para transmutar as energias negativas. Importante, fazer em voz alta. Porque nem todos os espíritos têm condições de ler nosso pensamento. Muitos espíritos não têm essa condição. Eles precisam de ouvir a nossa voz. Não tem espírito que lê a nossa mente. Mas ou negativo ou positivo. Tem espírito negativo que intelectualmente ele está muito avançado, mas moralmente não. Então, às vezes, ele consegue ler sua mente. Entendeu? Não quer dizer que seja bom ou ruim. Tem espírito bom e ruim que lê sua mente. Tá? Os obsessores, eles conseguem ler sua mente, eles são bons? Não. Mas tem muitos, não é todo mundo que tem o dom de pintar, não é? Umas pessoas têm o dom de pintar e outras não. Umas pessoas têm o dom de escrever, outras não. A mesma coisa com o dom de ler a mente. Não é todo espírito que consegue ler a mente. Então a gente tem que fazer a prece, principalmente o culto, em voz alta. Que a gente vai estar fazendo outras pessoas ouvirem, né? Fazer o culto em voz alta. Comentário do Evangelho em voz alta. E os encarnados também, que estão lá, né? Talvez sem fone de ouvido. Podem ouvir também. Outra coisa que eu queria falar é a respeito do ritmo. Então, assim, nós todos precisamos de ritmo. A natureza das células, elas percebem o ritmo. Então, tudo que tem ritmo tem mais potencial. Então, assim, o DNA reage a um estímulo. Todo DNA, a célula percebe o ritmo. E o DNA reage a um estímulo. O DNA está onde? Dentro da célula. Quem comanda o gene que está dentro do DNA, o gene não está dentro da fitinha do DNA, quem comanda ele é uma onda mental. Não é a onda mental que comanda o gene. E dentro do DNA, daquelas fitinhas de DNA, uns canudinhos que chamam microtúbulos. Esses microtúbulos, dentro deles, eles reagem e eles soltam um elétron. Esse elétron cria uma onda, que é uma onda mental. E essa onda chama onda de de Globie. Onda de de Globie. Então, toda onda transporta informações de conteúdo ou de emoções, as ondas de Globie. Então, imagina um balancinho. Você está lá balançando uma criança no balancinho. Ela vai e volta. Você faz o mesmo movimento. Vai e volta. Vai e volta. Se você continuar fazendo a mesma força, ela com o tempo não vai mais rápido? Não funciona assim o balancinho? Se você puxa o pé, você está indo do mesmo jeito, mas com o tempo ele começa a ir mais rápido, aumenta a velocidade. Por quê? Tem um ritmo. Então esse ritmo interfere no nosso DNA, na nossa célula. Por isso que é importante o ritmo da oração pela manhã. Todo dia você fazer uma oração de manhã. Uma vez por semana você fazer o culto. Uma vez por semana. Vamos supor, toda quinta, 8 horas da noite. Toda quinta, 8 horas da noite. Toda quinta, 8 horas da noite. Isso, além da espiritualidade estar, com certeza que você vai estar ali, você vai criando um ritmo que vai potencializando
as suas células, o seu DNA interfere em você, no seu equilíbrio. Uma pessoa que faz isso com ritmo não é uma pessoa mais equilibrada? Não é uma pessoa que consegue desenvolver melhor os trabalhos? Consegue desenvolver melhor a vida? A vida flui de uma forma melhor, quem tem ritmo, do que uma pessoa toda desordenada? Sabe quem que falou isso em 1940? O Chico, no livro Mecanismo da Mediunidade. Ele falou, tem um estudo lá sobre essa onda mental, que é a onda de deglobe, e criar um ritmo em direção dos nossos propósitos. Então a gente tem que criar esse ritmo em direção, por exemplo, você quer almejar alguma coisa, tá? Vamos supor, você quer almejar um emprego, um trabalho. Então você vai fazer um filme mental todo detalhado do que você quer. E rezar, fazer uma prece, pedir a Deus, peça obterás, né? Então você vai rezar e pedir a Deus aquilo. Mas adianta você fazer uma vez? Então você tem que ter um ritmo. Você tem que fazer, para assim, não, hoje, todo dia às 3 horas da manhã, como diz o Samuel, né? Que 3 horas da manhã é um horário onde as portais abrem, né? Ele falou de 3 a 6, né? Eu acho que 3 é fatal. Todo dia eu vou fazer essa mentalização. Acordar 3 horas da manhã, de 3 a 3, de 10 a 3 e 5, eu vou fazer essa mentalização. Você cria um ritmo. Entendeu? Você potencializa o seu pedido. Como o culto também, uma emissão de uma energia positiva naquela casa e na mente de todo mundo. Se tiver um ritmo, aquilo vai potencializar uma energia positiva na vida de todo mundo. Criar um ritmo em direção aos nossos propósitos. A natureza da célula percebe, tá? E fixa através da fosforilação, que é uma estrutura com a base de fósforo que fixa as coisas na célula. Então, não é uma coisa só espiritual, é uma coisa física. É assim que você reza e é curado. É assim que você pede a Deus a sua cura com muita fé e vai naquele ritmo pedindo, e é curado. E a gente pode pedir diversas coisas ao mesmo tempo? A gente pode pedir diversas coisas ao mesmo tempo? Você não pode confundir, como dizia minha mãe, é confundir o santo, né? Porque é o seguinte, você tem que ter convicção do que você quer. Entendeu? Às vezes a gente perde tanta coisa e quer tanta coisa, a gente mesmo se confunde a nossa mente. Entendeu? Então você tem que ter clareza do que você quer. Exatamente do que você quer. Conquista uma coisa, depois conquista outra. Entendeu? Então, assim, isso é uma mudança que você vai fazer dentro de você, da sua mente. Como é que você vai fazer um tanto de mudança? Você vai ficar confusa. Entendeu? Então você tem que ter clareza do que você quer, e você fazer a sua prece direcionada e com ritmo. Essa fixação, ela pode ser ruim ou boa, tá? Se você fica pensando coisa ruim, tuf, martelando aqueles pensamentos ruins na sua cabeça, eles vão se fixar também. Funciona do mesmo jeito, dos dois lados. Do mesmo jeito. E vão criar o quê? Doenças. Vão criar doenças assim, você. Se você tiver um ritmo negativo, aquela pessoa que cria aquele raiva e está lá todo dia com raiva, aquilo ali vai dando né? Chama aquele negócio de estômago, dá uma úlcera. Entendeu? Uma gastrite. Né? Não todo mundo tem gastrite, tem raiva, viu, gente? Mas, assim, um exemplo. Então, é importante a gente ter esse ritmo. Agora, se a gente relacionar esse ritmo a uma força da natureza. Quais são as forças da natureza? Sim. A Lua, por exemplo, não é um iceberg, né? A Lua é um iceberg, que a gravidez não tem um ano lunar? O ano lunar são 9 meses. O Sol é um grande iceberg, que ele faz o dia e a noite, o dia e a noite. Então, são essas forças da natureza, tem ritmo, não tem?
são icebergs. Então, o Sol, a Lua, os planetas também, são todos icebergs que influenciam a gente, influenciam a nossa vida, influenciam as marés, as plantações, o ciclo menstrual, tudo são influências da Lua e do Sol também, né? Então a gente está o tempo todo sendo influenciado pela natureza. Então, se a gente relacionar esse ritmo à natureza, ele vai ficar mais potencializado. Por exemplo, um dia da semana, nós não estamos relacionando com o ritmo da Lua, tá? Um dia na semana, todo dia, fazer alguma coisa todo dia, ou você vai fazer uma vez por mês. Então, são ritmos. Então, tudo que você for fazer, você criar um ritmo conectado com algum ritmo da natureza, também vai estar mais forte. Porque a natureza não tem ritmo. Então, tudo que você faz em cima da natureza, você não está nadando contra a correnteza, você está indo no ritmo da natureza. Então, já facilita as nossas atitudes. Então, a gente criar o culto do Evangelho do Lar uma vez por semana, marcar o dia e a hora. A gente vai estar de acordo com o ritmo da natureza. Facilita, porque um dia a gente fazer terça, outro dia fazer quinta, outro dia fazer quarta. Então, é muito importante isso também. Só complementando, essa acessibilidade ela é tão importante, como a Tânia falou, nas questões físicas. Do mesmo jeito que a gente está precisando de ajuda, a gente vai inventar espírito, não tem dia e o horário certo. Isso. O trabalho espiritual também é da mesma forma. Então, para que a gente possa ser ajudado, a espiritualidade não está à nossa disposição, não. Então, tem que ter um dia, um horário certo, para que possa haver essa ajuda, né? Uhum. Então, do mesmo jeito que eles vão lá ajudar o nosso ambiente, eles levam também espíritos para ouvir os ensinamentos. E pelo fato de a gente estar dentro de casa, muitas das vezes a gente fica mais à vontade. Então, tem espíritos ainda que estão muito ligados à matéria. Então, a maneira como que a gente se veste também no momento do culto é muito importante. Então, às vezes, falar só de short e tal, sem camisa. Na hora do culto tem que dizer que vestir uma roupa mais adequada, porque esses espíritos, como eles ainda estão presos à matéria, isso vai desviar a atenção deles. Então, assim, como a Tânia falou, né, eles precisam ouvir a voz, eles também estão muito apegados à matéria, eles vão ficar vendo. Inclusive, a questão das partes sensuais também. Vamos ligar, isso vai desvirtuar. Então, a assiduidade é importante, o tipo da vestimenta também. Uhum. Isso. Só dando exemplo, tem um livro do André Luiz, com a condição, que ele fala da energia da Lua, ela é neutra. Ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Uhum. A energia está lá. Ele fala isso lá, com a energia. Minha menina nasceu, o dia que ela nasceu, a maternidade está lotada. Um monte de livro. Dança da Lua. Então, assim, influencia muito, né? A Lua influencia muito na natureza, né? Música. Pode colocar uma música suave no hora do culto? Pode. Como você falou, pode pôr incenso? Pode. Lógico que vai ser uma música de fundo, né? Mas tudo que você quiser fazer para tornar o ambiente mais agradável, facilitar a concentração, é tudo válido, tá? Clima antes e depois, tá? Tá aquela confusão, aquela gritaria, música alta, agora desliga, todo mundo fazer o culto. Fica difícil a pessoa sair daquele ambiente tumultuado para ir para o culto. Então, assim, uns 20 minutos, uma meia hora antes, a gente tem que dar uma baixada na bola, né? Desligar a música alto, né? Já colocar, se for o caso de colocar a música ambiente, começar a colocar, entendeu? Acalmando, porque senão a mente vai estar muito agitada e não vai dar conta de prestar atenção no Evangelho, né? Entendeu? Isso. Então tem que também ter esse tempo, tá? E depois também, um pouco depois, já liga tudo e começa a confusão, não. A gente tem um tempo para a coisa assentar na cabeça da gente, no coração, né? Esperar a espiritualidade ir embora, né? Eles estão lá indo e já começa o pau quebrar. Não dá. Entendeu?
Então, a disciplina do dia, do horário, né, que a gente já falou muito, e a duração também eu já falei, que vai de 20 a 40 minutos, dependendo, né, se tiver criança muito pequena, é melhor ser mais curto. Se o assunto estender e todo mundo estiver gostando, não tem importância estender mais um pouquinho, né, que às vezes tá bom o negócio, tá um clima bom, todo mundo conversando sobre o evangelho, querendo, perguntando, e dando opiniões, se estender um pouquinho não tem problema, tá bom? Agora, gente, a gente vai ver um filminho falando sobre o culto e depois nós vamos fazer na prática aqui, rapidinho, o culto, tá? Você conhece o Evangelho no Lar? Neste vídeo, eu vou te explicar o que é o Evangelho no Lar, como fazê-lo e os benefícios que você e sua família terão ao adotar esta prática. Muitas pessoas acreditam que o Evangelho no Lar foi desenvolvido pela doutrina espírita, mas na verdade esta é uma prática adotada por inúmeras religiões cristãs, pois os estudos dos ensinamentos do Mestre foi realizado pela primeira vez pelo próprio Jesus em casa de Pedro. O Espiritismo vem nos mostrar o quanto esta prática é benéfica para você e todas as pessoas que residem na sua casa. Primeiro, porque é um momento em que separamos para reunir a família e vibrar boas energias. Ao fazermos isso, melhoramos o ambiente doméstico, pois cada prece realizada durante o Evangelho emite fluidos poderosos, criando uma proteção para sua casa e para todos os seus moradores, estreitando inclusive os laços entre os familiares. Como Divaldo Pereira Franco diz, ao fazermos o Evangelho no Lar, estamos abrindo as portas da nossa casa para Jesus entrar. Com a frequência do estudo do Evangelho, nós vamos higienizando espiritualmente o ambiente da nossa casa. A atmosfera do lar vai se transformando, melhorando inclusive o relacionamento entre os familiares, pois geralmente nós reencarnamos com pessoas que temos reajustes do passado. Então, durante o Evangelho, vai sendo feita uma limpeza espiritual, tanto na casa quanto nos familiares. Antigas mágoas e ressentimentos cravados em nosso subconsciente vão se limpando, e o relacionamento entre os familiares vai ficando cada vez mais harmonioso. Na hora do Evangelho, eu recebo em minha casa a presença da espiritualidade amiga, benfeitores espirituais que vão estar me intuindo bons pensamentos e bons sentimentos, melhorando a minha vibração, a dos meus familiares, a da casa toda. A espiritualidade estará dando um auxílio espiritual, energético e moral de sustentação para todos os moradores da casa. E na hora do Evangelho também serão ajudados espíritos que porventura estejam nos acompanhando, ou que estejam próximos e a espiritualidade permita que eles participem. Geralmente são espíritos doentes, desequilibrados e que estejam precisando de socorro espiritual. Neste momento, eles participam do Evangelho e são ajudados. Por isso que o Evangelho deve ser feito em voz alta, mesmo que você esteja fazendo sozinho, para que esses espíritos que estejam em uma sintonia menos elevada também possam ouvir e se esclarecer. E um dos maiores benefícios do Evangelho no Lar é que os protetores espirituais vão pouco a pouco criando uma cortina fluídica de proteção na nossa casa, onde espíritos inferiores não poderão entrar, dissolvem as energias negativas e favorecem a entrada de luz na nossa casa. O homem que ora traz consigo inalienável couraça, o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. A orientação é para que o Evangelho no Lar seja feito uma vez por semana. Mas é claro que se você estiver passando por uma dificuldade, pode-se fazer mais vezes, até todo dia se precisar, pois o Evangelho é transfusão de boas energias, de boas intuições e inspirações. Deve-se escolher um dia e um horário específico e procurar fazer sempre no mesmo dia e mesmo horário, porque a espiritualidade superior vai ter um compromisso na sua casa naquele dia. Então nós devemos reunir a família, sem forçar ninguém, respeitando a vontade de cada um. E se for o caso, faça sozinho mesmo. Lembrando que na verdade nunca estamos só. Você vai estar acompanhado da espiritualidade amiga e os seus familiares receberão os benefícios do mesmo jeito. Podemos colocar água para fluidificar
Normalmente colocamos um copinho para cada uma das pessoas que residem no lar. Durante o Evangelho, essa água irá receber energias da espiritualidade superior que está presente durante o Evangelho. Essa água tem caráter de cura que auxilia tanto na saúde física quanto mental e espiritual. Em seguida, fazemos uma prece simples, espontânea, feita de coração. A partir daí, inicia-se a leitura de uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, ou algum livro que fale sobre o Evangelho de Jesus. Pode-se ler na sequência ou abrir aleatoriamente. Geralmente, quando se abre aleatoriamente, sempre cai em uma mensagem que aquela família esteja precisando ouvir naquela semana. Depois, faça um comentário simplificado sobre o entendimento da leitura e, para finalizar, fazemos uma oração fraternal em benefício de cada uma das pessoas que habitam o lar. Depois, faça uma prece final de encerramento, agradecendo e, por fim, bebe-se a água que já estará fluidificada. Com a prática do Evangelho no lar, estaremos cada vez mais protegidos e fortalecidos para os enfrentamentos da vida, pois o Evangelho nos modifica para o bem. É uma grande oportunidade de iluminação interior. Portanto, não deixe de fazer o Evangelho, e se você ainda não faz, comece a fazer. Você vai perceber mudanças maravilhosas na sua vida e da sua família. Isso. Então vamos fazer o nosso culto do Evangelho no lar aqui? Na prática? Quem já faz o culto aqui? Então a gente, por causa do tempo, nós não vamos fazer a prece inicial, não, porque a gente já fez a prece aqui, né? A gente faz a prece final, finalizando o estudo, tá? Mas então a gente vai ler, pega o Evangelho. Você pode ler o Evangelho, começar seguidamente, começar desde o começo e ir, ou você pode abrir aleatoriamente, tá bom? Então hoje nós vamos abrir aleatoriamente. Só. Pelo menos eu gosto de abrir aleatório. É o que a gente está precisando. Aí a gente vem aqui às segundas-feiras, ouve a mensagem, aí a gente abre o Evangelho, mensagem, aí depois lá na frente você vê outra mensagem. Uhum. Eu também gosto de abrir aleatório, entendeu? Eu acho que tem muito mais a ver. Então vamos ver o que saiu aqui. Alguém quer ler? Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento de suas próprias filhas. E aí, o que vocês acham que é isso? Fé proveitosa, ficar adormecida. Realmente a fé é mãe de todas as virtudes, né? Tudo que você for fazer, se você não acreditar, não tiver fé naquilo que você está fazendo, você mesmo nem vai ver propósito. Deixa eu te dar uma dúvida. O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eles são passagens da Bíblia ou eles são citações de Allan Kardec? Não, do Evangelho mesmo de Jesus, né? Só que ele pega os temas que Jesus e vai dando uma conotação, né, de acordo com a doutrina espírita. Não é isso, Renato? Eu não ouvi. Se quem fez quem escreveu foi o Allan Kardec, mas baseado no Evangelho de Jesus, né? É o Evangelho mesmo da Bíblia, porém modificado À luz do doutrina espírita. É o mesmo ensinamento, né? Uhum. Igual tem a questão de Pentecoste, né? Quando a Igreja Católica trata o Pentecoste de uma forma, o Espiritismo trata de outra. Né? Explicando mesmo o fenômeno. Entendeu? Bem os espíritos que comentam o trecho do Evangelho, e às vezes o Allan também comenta, Allan Kardec. Aquele comentário, né? Foi ele que escreveu o Tem Evangelho. todo, né? A Bíblia tem todas as passagens do Evangelho. Então, algumas passagens, né, bíblicas, e ali, de acordo com o assunto, o capítulo, né, dividido por assunto, e ali vem as explicações. E todo capítulo no final tem a instrução dos Espíritos em relação àquele tema. Foi coletado, eles pensaram o que eles acharam mais importante ali para botar no Evangelho.
Uhum. Quem orientou o Allan Kardec para escrever aqui foi o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, na verdade, não é um espírito, é uma egrégora que fez isso. Então, tem mais credibilidade, né? Porque não veio da cabeça de uma pessoa, né? É uma egrégora de luz, que provavelmente estava sendo coordenada por Jesus. Tem até mensagem do Emmanuel, não sei se é o mesmo Emmanuel, tem aí. No Evangelho. É. Então vamos continuar aqui. A esperança e a caridade são resultantes da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Fé, esperança e caridade. A gente estudou isso, né? No que as leis, né? Nas leis da semana passada. Não é a fé que dá esperança de se ver cumprirem as promessas do Senhor? Pois, se não tendes fé, o que esperais? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, que amor tereis? E que amor será esse? Fala da importância, né, da fé, esperança e caridade. Fala, a fé, mãe da esperança e da caridade. É porque sem fé a gente não vive, não tem sentido na vida. Uhum. Eu sempre vivi assim, muito conduzida pela minha fé, sabe? Muito, a vida inteira, conduzida pela minha fé. Eu entrego e esqueço, eu entrego. Uhum. Eu vejo que não entregou, não entregou, não. E se, Você não pode ter dúvida, né? A fé é quando você confia para valer. E não tem dúvida que a coisa vai acontecer. A fé, inspiração divina, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para o bem e é a base de sua renovação. É preciso que esta base seja forte e durável, pois, se a menor dúvida vier abalá-la, que será do edifício que construístes sobre ela? Isso que ela falou, né? Abala tudo. Abala tudo. O alicerce de tudo é a fé, né? Construir, portanto, esse edifício sobre sólidas fundações, que a vossa fé seja mais forte que as fórmulas enganosas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a verdadeira fé. Tem muita gente para poder querer julgar a gente no buraco, né? Falar que isso é bobagem, não faz isso não, que não vai dar certo, né? Mas essa convicção nossa, nesse ritmo da oração ali com fé, é que vai nos levar aonde a gente quer chegar, onde Deus quer que a gente chegue também, né? Não só a gente, porque às vezes a gente é tão ignorante, né? Que a gente não sabe nem o que é bom para a gente, tem hora. Então, às vezes, é uma coisa que a gente já aconteceu há mais tempo e tudo, que hoje a gente pensa, foi melhor mesmo. Deus foi mais sábio de me dar aquilo naquele momento, porque realmente foi o que eu precisava para mim aprender. Até uma doença, sabe? Eu tive uma doença há 1 ano e pouco atrás, que hoje, me vendo hoje, foi uma bênção para mim. Hoje eu sou outra pessoa. Eu sinto que eu tive sorte com tudo que eu vivi de estar aqui hoje, né? Graças a Deus estou viva. Tudo certo. Porque tem gente que passa e não dá conta. Porque até cura do meu pai e entra às vezes depois numa depressão terrível, entendeu? A minha cura me fez falar assim, se Deus me deu mais vida é porque eu tenho que ser uma pessoa melhor.
Eu tenho que fazer. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa boa. Eu sempre achei que todo momento é único e que a gente tem que fazer o melhor da vida a cada momento. Mas eu acho que eu não estava fazendo o suficiente. Então, depois que eu fui curada, eu prezo mais ainda isso, entendeu? E me deu uma sede de aprender, uma sede de buscar conhecimento, sabe? Uma sede de viver e de começar a profissão nova aos 70 anos, de começar tudo. E assim, eu sou muito grata a Deus pela minha vida e agradeço todos os dias, obrigado a Deus pela minha vida e pela minha saúde, né? E essa fé a gente não pode perder. A fé sincera é atraente e contagiante. Comunica-se àqueles que não têm ou até mesmo não fariam questão de tê-la. Encontra palavras convenientes que chegam até a alma, enquanto a fé aparente usa palavras sonoras que apenas produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo de vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para que vejam a confiança que fortifica e até mesmo estimula a enfrentar todas as contrariedades da vida. Isso é fé, né? Eu estou emocionada. Mas sim, lê mais um pedaço aqui, Renato. Tende fé com o que ela tem de belo e de bom, em sua pureza e em sua racionalidade. Não vos conformeis em aceitar a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Isso aqui é interessante, que a doutrina espírita utiliza, a fé raciocinada, né? Uhum. Né? Por que eu acredito nisso aqui? Não é porque falar, você tem que acreditar e pronto. Não. Eu acredito porque eu posso comprovar e posso ver. Isso é muito, muito interessante. Acreditai em suas promessas, mas sabei por que crer nelas. Segui nossos conselhos, mas conscientes do objetivo que vos mostramos e dos meios que indicamos para o atingir. Acreditai e esperai sem nunca fraquejar. Os milagres são obras da fé. Então, quando a gente pode comprovar um outro exemplo, por exemplo, principalmente na questão do que estange o desdobramento do sono físico. A fé raciocinada, a gente pode comprovar. Então, um dia a gente dorme tranquilo, reza, beleza. Aí no outro dia, dorme vendo televisão e filme de guerra, uma coisa bem pesada. E dorme, e vê aí como é que você vai acordar no outro dia. E aí a gente comprova tudo aquilo que nos é ensinado. Então essa fé raciocinada, ela até nos fortalece ainda mais, que a gente nos ensine e a gente pode comprovar através das coisas. Uhum. A fé raciocinada é que a doutrina espírita, ela não impõe nada pra gente, não impõe dogma assim, né? Você tem que acreditar nisso, isso é verdade e acabou. Não, você pode buscar compreender aquilo que está escrito, né? A doutrina espírita, ela explica tudo. Se não está no livro, busca em outro. Se você não souber, pergunta a alguém, que alguém vai te indicar algum livro que tem, porque a literatura espírita é muito ampla, muito ampla. Tem muita coisa boa, e muita coisa que a gente lê 10 vezes e não entende. Esse livro mesmo que eu li sobre essa questão do ritmo e tudo, é complexo de ler. Complexo, entendeu? Mas o tanto de conhecimento que tem ali, você fala, gente, coisas bem profundas. É o livro Evolução dos Mundos, lá que ele começa. Dos mundos, se não me engano, tá dando coisa pelos biológicos, ciência, que eu vou ler,
passando, não vou entender não, porque não. Às vezes era lindo, às vezes é Muito pesado. Mas Mas é igual você pegar a obra, né? Você lê. Hoje, lê depois, 5 anos depois, a correção. Cada vez que você lê, você vai aprendendo uma coisa. É muita informação. Porque a gente também já está em... Vai amadurecendo. Por isso que é importante a gente estudar em grupo, gente. Porque você não pega um livro complexo daquele, destrincha ele todo, você não vai assimilar, não vai internalizar nada. Agora, o grupo de estudo, a gente vai pegando por partinha, uma parte de um, uma parte de outro, e tudo, e vai... Isso que esse livro aqui, que a gente baseia o estudo, ó, o Estudo Sistematizado do Doutrina Espírita, ele tem uma forma didática que vai... a gente vai tratando os assuntos, né, didaticamente, por partes, e a gente vai internalizando aquilo mais efetivamente, né? É isso, gente. Faltam 7 minutos, né, gente? Tá bom, né? Já falamos tudo. Então a gente vai fazer a prece de encerramento, tá? E vamos beber água, que essa água com certeza está purificada. Porque a espiritualidade está aqui, né? A espiritualidade da casa está aqui com a gente, como eles estão. Hã? Jesus está aqui. Só reforçar, no segundo livro, né, Seu Pai Nosso ou Fonte Viva, são livros de mensagens curtas na página. Então, logo depois da leitura do Evangelho, passe da mesma forma com esse livro, abrir de forma aleatória. Vocês vão perceber, né, coincidência, né? A mesma... Eu já aprendi a fazer antes. É a mesma... Eu antes, eu leio. Falei, pode ser, tanto faz. Mas assim, não existe coincidência, né? Mas casa, né? Aí vai passar 2, 3 semanas, a gente vai fazer de novo, abre o Evangelho aleatório, a mesma passagem. O nosso contexto. Mesmo. E aí depois, né, da leitura, faz a oração de frutificação das águas, depois a de encerramento e encerrar. Deixa eu só fazer um comentário, que você está lendo, que você está falando. Eu pouco tempo que eu estou frequentando, né, a espírita, eu falei com a Tânia, né, e Carl Jung fala disso como sincronicidade. É muito interessante. Aí, na sua palestra, que a gente estava falando tudo, acaba confundindo com uma coisa única, que chama energia. Você fala da física quântica, tudo, né, da pineal, e aí vai. Mas então, é só um breve comentário, porque não é coincidência. Muitas coisas, e para mim, foi muito difícil na minha vida, quando eu tenho feito essas leituras, e todos os dias eu faço isso, no projeto, eu frequento a Célia Xavier. Eu moro aqui do lado, passei por curiosidade, eu acho muito bacana, então, a segunda e terceira vez que eu venho. Eu também frequentava lá. Eu também frequentava lá. Eu frequento lá, e é muito bom lá também. Mas, enfim, eu acho que é interessante porque aqui eu tenho a opção, mais opção, né, de ouvir e ver outros pontos de vista também. Então, isso é muito importante. Muito. Então, só para ilustrar essa questão da segurança. Você já está tendo comprovação. Mas eu sou católico, acho que eu não me tornei um espírito, mas eu estou frequentando, mas está tudo certo. Diz que a maioria, todo espírita um dia foi católico. Deixa eu te falar, você não precisa de rótulo. Eu sei. Aqui ninguém põe rótulo em ninguém. Exatamente. O bom da doutrina espírita é que a gente é completamente livre, né? Eu só acho que assim, eu sou batizado, mas nunca frequentei a igreja católica, né? Católica. Comecei a frequentar já bem mais velho. Você não pode trazer algumas coisas que eu vejo muito do catolicismo para dentro do espiritismo. O catolicismo é muito dogma, né? Mas a gente vê alguns grupos que se organizam e começam a formar quase que dogma. Você não pode fazer isso. Mas eu tenho uma vantagem. Eu só não te alertando. Não, eu tomei bomba no catecismo. Tomei bomba, viu, meu irmão? E você sabe por que eu vou na igreja católica? Porque eu gosto do incenso, do ritual. E isso para mim é suficiente. Eu vou lá para ver Jesus sozinho. Eu não preciso, sabe, com todo respeito à igreja católica, entendeu? Mas nunca, a igreja católica nunca preencheu o vazio. Eu venho encontrando isso no espiritismo. E na verdade, mesmo lá é feito trabalho espiritual. Sim, claro. A hóstia é consagrada lá, é legal. Trabalho espiritual é feito em todos os lugares, né? Como aqui no Evangelho.
É, lugar tem. todo Eu falo que lugar eu sou tem. católico, É. eu ainda não me sinto um espírito, para fazer essa conversão não é fácil. A gente Não precisa, você não precisa ser nada. eu sei, Não mas precisa. Não, assim, né? Não existe a conversão ao Não existe. Não, a partir do momento que você está aprendendo, você está mudando a sua atitude, você está mudando o seu pensamento, é isso que importa, essa melhora pessoal. Você entender que não é religião, é uma filosofia. Hã? Porque Só eu. para fechar no que você falou, essa questão da sincronicidade, isso vem o que a gente está precisando, igual a gente está na questão do evangelho. Você está precisando do perdão. Aí a gente vai e abre e fala sobre perdão. Aí a gente vem aqui e fala sobre perdão. Aí você faz outra, aí abre o perdão de novo. Você fala, você está No seu dia a dia, baseado você no não bateu com o evangelho, mas você vai ter uma experiência do seu dia a dia que você vai lembrar. Ou da mensagem lá do livro conosco, um dos livros. Você pode usar outro evangelho. Leitura na hora não bateu, vai agora. Pode falar. Eu estava assistindo outro dia Pega o microfone. Eu estava assistindo o filme da história de Chico Xavier, e aí o melhor amigo dele era o padre. Toda vez que ele tinha que tomar uma decisão, ele ia lá. Então eu acho que é bem assim, legal isso de não ter assim, uma diferença. Eu acho que todo mundo assim, caminhar no mesmo propósito. E às vezes tem coisas que você vai encontrar lá que vai te preencher alguma coisa, e aqui com certeza vai te complementar. Você não é de ser espírito, não é de ser melhor que ninguém, não. Tem muito católico muito bom. Eu tinha um colega meu que faleceu há 2 anos, ele era muito, eu falo assim, muito mais cristão do que eu. Tem gente boa e gente ruim em todo lugar, né? Eu, quando eu vou, por exemplo, missa de 7º dia, que a gente tem que ir, alguma coisa, eu não sou frequentadora de igreja, às vezes a gente tem que ir em alguma missa, né? Eu vou, participo integralmente, comungo e tudo. Por quê? Eu estou ali, participando daquilo ali, e vou, entrego, faço tudo que precisa, não fico um peixe fora d'água, não. Já que estou ali, eu me situo ali, entendeu? Então a gente tem que ser assim, a gente tem que ser do bem em todo lugar, né? Então vamos fazer nossa prece para encerrar, gente? Levar nosso pensamento a Deus, pedir a espiritualidade amiga, que fluidifique nossas águas, cada um receba dentro dessa água o alimento necessário para o seu corpo e o seu espírito, curando suas dores físicas, emocionais. Agradecemos pela presença de todos, desencarnados, encarnados. Quer voltar para casa, esses ensinamentos possam estar refletindo na nossa vida, no nosso dia a dia, de uma forma positiva, que a gente possa ser cada dia um pouco melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em novas faltas, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Assim seja. Isso aí. A gente bebe assim, ó, saúde. E aí a gente bebe assim, ó, em nome do Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem uma experiência que eles fizeram com a água. Submeteram várias amostras de água a tipos de vibrações diferentes. Depois olharam muitas coisas. É impressionante. Como é que a molécula da água? Então, deixa eu fazer um comentário. Eu recebi um médico de Campinas, ele para visitar um local para fazer análise de água mineral. E o objetivo dessa água é exatamente energizar ela para que ela tivesse uso, aplicação lá no Unicamp para a cura do câncer.
E aí, se você pegar o livro do Masaru Emoto, né, com esses microscópios eletrônicos ultramodernos, ele fez vários testes. Então, por exemplo, se ele coloca uma música clássica em um tom mais suave, você tem os cristais se desenvolvendo, é como se tivesse uma coisa surreal. Pelo menos isso está no livro, eu vi isso. Em contraparte, eu gosto muito de rock and roll, mas se você colocar um rock and roll, você tem uma desagregação completa desses cristais, uma desorganização energética absurda. Então a água... Então a água evapora. Então, interessante você falar isso, porque olha o que é sincronicidade. Quando ela estava falando de Viagra, né, eu pensei no livro do Masaru Emoto. Esse médico, ele é Dr. Nelson Pires Modesto, espírita, ele tem uma história sensacional. Ele perdeu uma filha num acidente na Paulista, e ele era católico. Até um belo dia que na casa dele tocaram a campainha e tinha uma mensagem para ele no centro espírita lá de Campinas, da filha dele. Uma história muito bonita, me deu o livro, tudo. E eu recebi ele, então assim, ele trabalha com várias técnicas diferentes, ele é oncologista, clínica geral e muita coisa. É um grande na internet. Aí eu tive contato, ele me explicou e eu vi isso de perto. Então ele consegue medir a energia da água. É surreal o negócio. Aí acredita quem quiser, né? É muito legal, eu já vi uma reportagem sobre isso também. É isso aí, gente. Até a próxima.